para você que acompanha o Câmara Notícias. Inverno intenso traz mais doenças, como a gripe neste ano. Técnico de Criciúma irá auxiliar a seleção brasileira de tênis de mesa em Jogos Paralímpicos. E também, conheça a história de Daiane no quadro É o Bicho. Assista agora no Câmara Notícias. A gente começa essa edição do Câmara Notícias falando do frio que chegou mais cedo e mais rigoroso este ano. E segundo a meteorologia, deve continuar por mais tempo. Com isso, aumentou o número de casos de gripe. Este ano o inverno tem sido bem rigoroso. Na última semana do mês de abril, entrou uma frente fria que permaneceu nos meses de maio, junho, com 7 geadas em Criciúma, e julho, devido às massas de ar frio. Isso surpreendeu até os meteorologistas, tanto que nos últimos 29 anos, este ano foi o mês de junho mais frio registrado. Então, nesse inverno, predominou o número de dias com ar frio, com temperaturas baixas, em relação a invernos passados. Então, é o que eu digo sempre para o pessoal, talvez nós vamos ver um inverno que nem esse agora, daqui a 20, 30 anos só. Então, é um inverno histórico, que a tendência que a climatologia mostra é que o nosso clima vai esquentar nos próximos anos. Então, assim, esse inverno ele foi uma anomalia, ele foi algo aberrante daquilo que nós prevemos para os próximos anos, que é esquentar o nosso clima. O meteorologista afirma que a perspectiva é de que o frio se prolongue nos próximos meses e que chova um pouco menos. Por isso, é provável que tenham também problemas como a falta de água. Este clima é devido ao fenômeno conhecido como El Niño. E quando o Oceano Pacífico fica muito quente, então evapora muita água e chove mais na região sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quando é o contrário, quando o Pacífico fica mais frio, aí evapora menos água e daí fica mais seco a região sul, aqui Criciúma e região. Então, quando parou o El Niño em maio e entrou o Laninha fraquinho, aí começou a entrar mais ar frio e começou também a chover menos. Tu vê que foi um inverno com pouca chuva até, né? Choveu pouco em junho e julho e foi mais frio. Justamente porque daí, a partir do mês de maio, o Oceano Pacífico não ficou mais tão quente, começou a esfriar, e daí então acabou aquela umidade excessiva e começou a entrar um ar mais frio e mais seco. Como o frio chegou mais cedo do que no ano passado, este ano os casos de gripe começaram a aparecer mais cedo. Os sintomas da gripe, né? A gente orienta para que todos os pacientes que tenham os sintomas iniciais de tosse, febre, calafrio, desconforto respiratório, procurem as unidades mais próximas, né, de suas casas, as unidades de atenção básica, para que sejam medicados, né, que é uma medicação de fácil acesso, ela deve estar nas unidades de saúde, né, não precisa estar procurando os hospitais, os grandes centros, né, pode estar procurando atenção primária. Este ano, em Criciúma, foram diagnosticados 121 casos de gripe. Desse número, foram confirmados 34 casos de influenza H1N1, mas, no momento, não há nenhuma pessoa com suspeita desta gripe. Bruna explica que o vírus da gripe está presente o ano inteiro, mas, no inverno, é mais frequente. Isso porque os ambientes ficam mais fechados. A gente pede para que fiquem com os ambientes arejados, evitem locais de muitas pessoas, né? Façam a etiqueta da tosse, né? Tussam e cubram com o antebraço, né? Pessoas que puderam fazer a vacina, né? Elas estão imunizadas, mas continuam fazendo essas orientações como locais abertos, enfim, são essas as orientações gerais. Enquanto alguns comemoram as conquistas nos Jogos Olímpicos, outros se preparam para competir nos Jogos Paralímpicos que ocorrem no mês de setembro. É o maior evento mundial com para-atletas. Um técnico de Criciúma foi convocado para fazer parte da equipe que irá auxiliar a seleção brasileira de tênis de mesa. Tênis de mesa foi o esporte que eu escolhi há 20 e poucos anos atrás, quando participava do projeto com a professora Mática, na Fundação de Esportes, e virou minha profissão, né? Então eu entrei na universidade por conta já do tênis de mesa. Eu trabalho com a coordenação do projeto, um projeto social que a gente tem aqui, de
formação de jovens talentos, né, de oportunizar para as crianças sair às vezes, nem sempre, mas às vezes sair da ociosidade e participar do esporte. Criciúma é um bom celeiro dessa modalidade e tal, de todos os esportes, eu acredito, né? Criciúma é uma boa cidade para se iniciar no esporte. E trabalho na universidade com a disciplina de esportes de raquetes, na UNESC. Também coordeno um trabalho no bairro da Juventude também com tênis de mesa. Desde 2011 eu venho recebendo alguns convites da seleção, né? Eu fui para Pan-Americano, fui por algumas etapas do circuito mundial, também tive um convite com a seleção olímpica, juvenil, alguns treinamentos e tal. E o ano passado a gente foi para o Canadá no Pan-Americano. Acredito que veio mais daí, né? O Brasil foi muito bem lá, a gente bateu todos os recordes, a delegação era grande. Aí depois desse evento a gente foi para o Chile, para uma etapa também do Mundial. E esse ano não tinha sido convocado ainda, eu não esperava porque tem outros técnicos morando lá, né, com a seleção. A gente sabe que é uma responsabilidade grande, no primeiro momento é uma felicidade, né, ser lembrado, mas depois a gente já sabe que o compromisso é grande. O Brasil está com uma grande expectativa, foram 4 anos de investimento, de preparação. Eu senti isso no Canadá com a equipe, a gente tinha a obrigação de fazer a melhor campanha, e a gente fez a melhor campanha do Brasil em Pan-Americano, foi no Canadá, batemos todos os recordes. E eu senti muita pressão por conta dos atletas. A gente viu neles, eles passando muito por isso já falando no Rio 2016. Né? E agora que está chegando, eu acredito que eu vou encontrar no primeiro momento aí. Atletas ansiosos e a pressão do país inteiro. Todas as vezes que eu tive oportunidade com a seleção, agrega bastante, né? Pelo fato de o nível ser mais alto, de a visão dos jogadores ser outra e a gente conviver com isso é melhor. Eu espero que dessa vez não seja diferente, né? Tá com os melhores do mundo, né? Boa sorte para você, Alexandre. Continuando a nossa sequência de histórias envolvendo animais, hoje você vai conhecer a Daiane, uma jovem que é apaixonada por cachorros e faz o que pode para que todos tenham um lar. São como se fossem meus filhos. E a minha filha, ela tem 5 anos e ela diz que quando ela crescer, ela quer ter que nem eu. Tem um monte de animais que nem eu. Desde criança, Daiane tem um amor incondicional pelos animais. Já chegou a ter 22 cachorros em casa, todos tirados das ruas. Hoje tem 5 cachorros e 4 gatos, mas não por muito tempo. Isso porque sempre que vê um animal abandonado, ela traz para casa, cuida e depois procura um lar. E segundo ela, a rotatividade é grande. Em um ano já abrigou aproximadamente 80 animais. Daiane mora atualmente no bairro Vila Esperança, em Criciúma. Esse amor vem de família. Meus pais também, sempre que eles encontram, eles também resgatam. A gente sempre tenta castrar para depois doar, né? Os filhotes. Então a gente sempre resgata, cuida, castra, vermifuga para depois estar encaminhando para adoção. Daiane já presenciou cenas de maus tratos com animais que a deixaram chocada. Essa preta que está no meu colo, que é a Banguela, um adolescente atirou ela no rio. Eu tive que entrar dentro do rio para resgatar ela. E teve uma que me ligaram que estava na cerâmica Eliane. Ela foi abandonada com sinomose, em estado avançado. Ela ficou cega, paraplégica, pedi ajuda para a ONG, SOS Vira-Lata. Eles me ajudaram com o veterinário, ficou um tempo internada. Depois ela veio aqui para casa, ficou 9 meses comigo, não resistiu e acabou falecendo. A Pretinha e a Marrone foram os últimos animais que a Daiane trouxe aqui para casa dela. Ela desconfia que as duas sofreram algum tipo de agressão antes de virem para cá. Isso porque, quando a gente tenta chegar perto delas,
Elas têm medo. A jovem também tem uma cachorra que adotou através da ONG SOS Vira-Lata. Poliana, como é chamada, também ficou tímida diante da nossa reportagem e dos outros animais. Mas é um animal dócil, assim como os outros que Daiane abriga atualmente em sua casa. Para conseguir achar um lar para os animais, ela utiliza as redes sociais como o Facebook e o WhatsApp. Eu bato foto, divulgo e encaminho para adoção. Assentos preferenciais são um assunto do quadro Agora é Lei. Você sabe do que se trata a Lei número 5.710/2010? Essa lei institui que em locais onde são realizadas ações ou eventos culturais, haja uma reserva de espaço apropriado para a acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual ou pessoas que tenham mobilidade reduzida, incluindo obesos. Esses locais podem ser salas de cinema, teatros, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos e salas de conferências. Pelo menos 2% da lotação dos estabelecimentos devem ser reservados para essas pessoas. Os locais devem ter uma boa recepção de mensagens sonoras e sinalização adequada para que todos tenham acesso sem dificuldades. A lei entrou em vigor em dezembro de 2010 e deve ser respeitada por todos. Gostou da informação do quadro de hoje? Você pode ler mais sobre essa lei no site camaracriciúma.sc.gov.br. E não esqueça, agora é lei. Você sabe quais são as mídias mais utilizadas pela Câmara na comunicação com os eleitores e a sociedade? A mídia mais utilizada é a internet, que corresponde a 83%. Logo depois, vem com cerca de 75% de utilização. O rádio corresponde a 66%, as redes sociais, 26% e a TV corresponde a apenas 7% de utilização. Na agenda do Legislativo, você pode acompanhar a programação da Câmara de Vereadores e também pode ficar por dentro dos horários que esse programa vai ao ar. No dia 25 de agosto, a Câmara de Vereadores fará uma sessão especial em homenagem à Rádio Som Maior, na sede do Legislativo, às 7 da noite. O Câmara Notícias também vai ao ar em outros horários, no canal 19, na TV aberta, e no canal 20 da NET, na segunda-feira, às 10h30 da manhã, na terça-feira, às 4h30 da tarde, na quarta-feira, às 9h30 da noite, na quinta-feira, às 10h30 da noite, na sexta-feira, às 5h30 da tarde e no sábado, às 3h30 da tarde. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7 da noite, no Centro Profissional, na Rua Coronel Pedro Benedetti. Você também pode acompanhar as transmissões ao vivo, sem sair de casa, através do site camaracriciúma.sc.gov.br e acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Essas foram as principais notícias dessa edição. Aproveite para enviar sugestões ou dúvidas no e-mail imprensa@camaracriciúma.sc.gov.br. Você também pode nos acompanhar através do Twitter e do Facebook. Por hoje é só. Até a próxima edição.